Se você realmente pode acreditar. Palestra completa realizada em 15 de junho de 1970. Confio que você achará a mensagem desta noite muito prática, porque hoje há muitos lendo jornais e acreditando no que veem e no que ouvem no rádio e na TV sobre a depressão e a recessão e isto, aquilo e aquilo outro. Agora, esta noite, deixe-me dizer quem você é. Somos informados nas Escrituras, este é o capítulo 19, o versículo 26, de Mateus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então nos é dito no primeiro Evangelho, o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Todas as coisas são possíveis ao que crê. A imaginação divina não tem restrições impostas a ela. A imaginação humana tem uma restrição imposta para acreditar. Todas as coisas são possíveis para quem crê. Então eles equiparam o homem, ele está falando de você com Deus, mas neste nível é acreditar. Você acredita nisso? Não há outra limitação além da capacidade do homem de acreditar no que imaginou. Todas as coisas são possíveis para quem crê. Assim, a única restrição imposta ao homem é a sua capacidade de acreditar naquilo que a sua razão, naquilo que os seus sentidos negam, isso é tudo. Nenhuma outra restrição. Agora passarei ao Salmo 115, e aqui penso que todo o vasto mundo é culpado disso. O salmista afirma: Nosso Deus está nos céus. Seus ídolos são feitos, em primeiro lugar. Nosso Deus está nos céus e faz o que lhe agrada. Salmos 115 versículo 1. Não importa o que seja, ele faz o que lhe agrada. Seus ídolos são feitos por mãos humanas de prata e ouro. Eles têm voz, mas não falam, ou melhor. Eles têm boca, mas não falam, e olhos que não veem. Eles têm ouvidos que não ouvem. E têm mãos que não sentem, e pés que não andam, e não sai nenhum som de suas gargantas. Aqueles que os fazem são como eles, e aqueles que acreditam neles são como eles. Salmo 115 versículo 5, 8. Acreditar em algo fora de você como a causa dos fenômenos da vida é acreditar em algo feito por mãos humanas, não me importa como você chama isso. Agora, quem é esse Deus que faz o que lhe agrada e que é equiparado ao homem? Bem, você tenta pensar em outra coisa que não seja a sua maravilhosa imaginação humana. Nosso Deus está nos céus, e nos é dito que o céu está dentro de você, no capítulo 17 do livro de Lucas. Deus está dentro de você. Lucas 17 versículo 21. Se Ele está dentro de mim, o que em mim faz algo que agrada? Nada além da minha imaginação. Posso imaginar qualquer coisa no mundo. A coisa mais incrível, posso imaginar, mas como homem, uma condição me é imposta e devo acreditar. Se eu conseguir me convencer da realidade daquilo que imaginei, nenhum poder no mundo poderá impedir que isso aconteça. O homem cria seu mundo objetivo a partir da imaginação e da fé. Estas são as substâncias a partir das quais ele realmente projeta e objetifica o seu mundo. Não há nada além de Deus, e Deus é a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. O homem é todo imaginação, e Deus é homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake, de Annotations to Berkeley e de Laocon. Então, imaginação divina, sim, é instantânea, mas quando está sintonizado na forma humana, então há uma condição imposta a ele. Posso acreditar? Então, agora chego ao ponto da fé. O que é fé? A fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Então, eu tenho uma esperança. Eu gostaria de ser isso, aquilo ou aquilo outro neste mundo. Ou gostaria que alguém, um amigo meu, fosse isso, aquilo ou aquilo. Agora devo apropriar-me dela subjetivamente.
Dê isso na minha imaginação e simplesmente concebo uma cena, o que implicaria que é verdade, e me aproprio dela. Como faço para me apropriar disso? Eu crio uma cena que implicaria que é verdade, trazendo o indivíduo ou amigos diante de mim. Eu poderia pedir a amigos que me dissessem: Você ouviu as boas novas? E agirei como se não tivesse feito isso. Não. Quais são as boas notícias? Você ouviu as notícias sobre, se eles mencionam meu amigo, e eu ouço com atenção o que eles estão me contando sobre meu amigo. Estou me apropriando subjetivamente da minha esperança objetiva. Tudo o que tenho que fazer então é persistir nesse estado. Como disse Shakespeare em seu Antônio e Cleópatra. Foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquilo que existe foi desejado até que existisse. Ele usou o pronome ele, mas você pode usá-lo para qualquer coisa neste mundo. Mas ele disse que aquele, desejando que aquele ser viesse a existir, mas você pode desejar isso para uma casa, um lugar ou qualquer coisa no mundo. Você não precisa limitar isso a um amigo, e àquele que foi desejado até que existisse. Você pode torná-lo isso ou eles ou qualquer outra coisa no mundo. É simplesmente desde o início que o desejo primordial era simplesmente entregar-me a um estado que me perdesse no estado e permanecesse nesse estado até que o estado se tornasse objetivado dentro do meu mundo. Isto é o que a Bíblia está ensinando a todos neste mundo. Seu fim está predeterminado. Você não pode falhar. Você não pode falhar. Porque Deus fez isso, tudo está feito. Você vai despertar um dia como o próprio Deus, e não importa o que você faça neste mundo, você não pode falhar. Você pode falhar em seus objetivos neste mundo, mas não pode falhar no objetivo de Deus para si mesmo quando ele se tornou nós. Agora, nas Escrituras, tal como lhe é ensinado por todos os sacerdotes do mundo, sejam eles católicos, protestantes, cientistas cristãos ou qualquer outra denominação, todos eles ensinam isto. A encarnação ocorreu em Belém. Isso é o que eles ensinam. Eu vou te dizer, isso não é verdade. A encarnação aconteceu no Calvário, e isso não foi há 2000 anos, mas sim no início dos tempos. Não foi em Belém, mas no Calvário, quando Deus se tornou como nós somos, no início dos tempos. Em Belém nos tornamos como Deus é. Há toda a diferença no mundo. Assim, o clamor na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27 versículo 46 e Marcos 15 versículo 24, isso é o Calvário. O clamor na cruz, Deus se tornou tão completamente como nós somos, ele não está fingindo que é um homem. Isso é encarnação. Deus se encarnou na humanidade. Seu nome está em nós, e ele é o seu nome, e seu nome é, e eu sou. Mas estou lhe dizendo que esse nome, num sentido mais vivo, é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Então, ele se encarnou na humanidade no Calvário. O Calvário não aconteceu há 2000 anos, aconteceu desde o princípio, quando Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26, e então Deus se tornou humanidade, isso é o Calvário, e se enterrou no crânio da humanidade, é onde ele está, e é onde ele está sonhando o sonho da vida. Ele está sonhando com tudo neste mundo que você está vivenciando. O dia chegará, ele chegará a Belém. Quando ele chega a Belém, então Deus no homem nasce e o homem se torna como Deus é nascido, não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Deus. E ninguém pode falhar porque isso foi feito antes que o mundo existisse. Pois, a imaginação divina não espera. Imagina um estado que é planejado, instantaneamente é feito. Agora vai simplesmente pagar o preço. E Deus pagou o preço. Ele pagou tornando-se humanidade, pois sua vontade era deixe-nos fazer o homem à nossa imagem. Portanto,
enquanto estamos aqui, somos instruídos a ser imitadores de Deus como filhos queridos. Assim como Deus se tornou como eu sou, para que eu possa ser como Ele é, enquanto estou aqui esperando por aquele nascimento que não nasce do sangue ou da vontade da carne ou da vontade do homem, mas de Deus, enquanto eu estou aqui no mundo de César, deixe-me imitá-lo. Bem, o que ele está fazendo? Ele realmente se tornou eu e esqueceu que ele era Deus para poder clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele não está fingindo, ele realmente se tornou isso. Agora devo ser como Deus, quero ser e eu defino isso. Tenho que esquecer completamente tudo que a minha razão e os meus sentidos ditam, que me diriam que sou isto, aquilo e aquilo outro, e me ancorar nisso, e assim abandonar-me completamente ao que quero ser no mundo de César, que esqueço completamente meu passado e vivo nesse estado. Então, um homem está desempregado? Esqueça. Você diz que está desempregado e que o mercado está em queda e que há uma recessão e que você não consegue encontrar emprego? Posso te dizer, esqueça. Você dirá, que evidências você tem para apoiar isso? Tenho todas as provas do mundo, porque ninguém nesta audiência esta noite passou por maior pobreza do que o orador. Ninguém começou atrás da bola 8 mais do que eu. Ninguém teve, eu diria, menos educação nos meus anos de formação, sem origem social, sem formação intelectual, sem formação financeira, e toda a minha família encontrou este princípio. Meu pai encontrou. Meu irmão Vitor encontrou e depois compartilhou com a família, e hoje aqui na ilhota eles estão tendo todos os transtornos que a gente tem aqui. Para nós, é uma grande escala porque a ilha é pequena e aqui somos 200 e tantos milhões de pessoas. Nós inflamos as coisas aqui. Fazemos uma crise atrás da outra. Por quê? Não sei, mas nós fazemos isso para vender jornais e fazer todo tipo de coisas. Mas quando você está numa pequena ilha e eles queimam edifícios e destroem propriedades, e queimam cana, o que está destruindo o fornecimento anual, e ainda assim, apesar de tudo, alguém que mantém uma visão de que nunca falha, e paga mais caro e dividendos cada vez maiores. Falo por experiência própria porque sou um dos beneficiários desses dividendos. Ele não se importa com o que eles estão fazendo. Ele permanece fiel à sua visão. A sua visão era que eu serei o maior, e quando digo eu, ele quis dizer que a família seria, mas ele era o porta-voz da família, ele tinha a visão, em toda a área. Deixe-os fazer o que quiserem, eu serei o maior e mais poderoso gigante financeiro da ilha. Bem, ele tem 68 anos agora, pode partir esta noite, não sei, mas o sonho dele se tornou realidade. Foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até que existisse. Mas você não pode desejar isso e depois se desviar e se afastar. Você deve querer ser, e querer ser assim para não recorrer a mais nada. Então, quando vou para casa e converso com ele, ele diz: Neville, tudo bem, obrigado por suas visões. Você tem visões e eu tenho outro objetivo. Meu objetivo, como você chama, é o mundo de César. Quero o mundo de César e assim, quando eu partir deste mundo, estou bastante disposto a que alguém que esteja no controle me dê outro emprego, para continuar e fazê-lo e ter sucesso na tarefa. Mas enquanto estiver aqui, farei o que vocês chamam de as coisas de César. Você faz o que chama de as obras de Deus. Eu te amo como meu irmão, e você pode continuar em suas visões. Mas enquanto estiver aqui, quero estar e estarei, e pela lei hoje ele está, sem sombra de dúvida, e ninguém questionaria a sua posição no mundo financeiro da ilha de Barbados. E não para por aí, vai para as outras ilhas. Então ele diz: Deixe-os se revoltar, deixe-os queimar, deixe-os fazer o que quiserem. Não vacilarei em minha visão. E a minha visão, tal como a tive quando não tínhamos nada. E cansei-me de não ter nada e de ter a família desprezada,
Por isso agora eles não os desprezam. Todos vêm ter com eles, incluindo o governo, e perguntam-lhes o que fazer, porque têm o know-how, porque o provaram, o que fazer. Então, tudo neste mundo é possível. Todas as coisas são possíveis para quem crê. A única condição imposta ao homem é: e você pode acreditar quando a razão o nega e os seus sentidos o negam? Nenhuma limitação é colocada sobre Deus. Com Deus, todas as coisas são possíveis, nenhuma limitação. Mas Deus se tornou homem, e como homem, ele impôs a si mesmo a limitação, e essa limitação é a crença. Você acredita nisso? Então, você pode acreditar esta noite que você é o que neste momento tudo nega? Eu não me importo com o que seja, você pode acreditar. Você persistirá nessa crença como se fosse verdade e caminhará amanhã, embora não tenha nada para comer, como se fosse verdade. E persista nisso. Você não precisa levantar um dedo para roubar nada neste mundo, ou para fazer qualquer coisa da qual você se envergonharia. Simplesmente persista na crença de que você é o homem, a mulher, que deseja ser. Isso acontecerá. Uma suposição, embora falsa, se persistir, se transformará em fato. Todo este vasto mundo objetivo foi produzido por atividades imaginais. Não me importa o que o mundo lhe dirá, não há nada que você veja agora no mundo que não tenha sido apenas imaginado. As roupas que você veste, seu corte de cabelo, a casa onde estamos agora, tudo antes era apenas imaginado. E então persistiu e se tornou uma realidade. Mas então você dirá, e mais, afinal, foram pessoas que fizeram isso. Não estou negando isso. Você não precisa construí-lo. Você mantém a visão. E aqueles que irão construí-lo, eles construirão, mas você será o dono. Você pagará o preço deles, pague-os integralmente. Eles também podem transcender a sua posição atual se desejarem estar além do que são, mas primeiro devem querer ser. E quando quiserem e desejarem, voltarão a esse estado primordial. Isso nos foi ensinado desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até que existisse. Então, você quer ser e você escolhe, eu não vou te dizer o que ser. Você nomeia o que você quer ser. Agora vá além das coisas de César. Você gostaria de ser, além de todas as coisas do mundo, alguém que realmente experimentou o Evangelho? Isso também é um desejo. Então, você pode permanecer aqui para sempre construindo coisas cada vez maiores no mundo. Um morreu na semana passada ou há 2 semanas, seu nome era Richard Mellon. Ele deixou um patrimônio de mais de 3 bilhões de dólares. Ele morreu aos 70 anos. Ele, sem dúvida, era um homem perfeitamente maravilhoso e maravilhoso. Ele doou mais de 700 milhões de dólares para instituições de caridade, fundou este maravilhoso museu de arte em Washington e doou-o para mantê-lo funcionando indefinidamente. Então, ele deu, e deu muito. Mas ele deixou um patrimônio de mais de 300 bilhões aos 70 anos. O homem fez isso. O homem pode fazer isso. Mas eu gostaria que você desejasse experimentar o Evangelho, experimentar a história de Jesus Cristo, porque todos estão destinados a experimentá-lo, mas você deve estar tão faminto por isso que nada pode desviá-lo disso. Quando meu irmão que ganhou esse dinheiro, e eu o divido porque faço parte da família, quando ele quis que eu voltasse para casa e me escreveu a carta mais atraente, para encerrar o dia e voltar para casa e viver graciosamente com um conjunto completo de empregados, uma bela casa e tudo mais. Eu escrevi de volta para ele e disse, Vic, você não entende. Não desejo uma casa e um conjunto completo de empregados e todas essas coisas, não desejo. Quero fazer isso aqui até cair. Se eu cair esta noite na plataforma, está tudo bem para mim, mas devo contar o que aconteceu comigo, porque não consigo conceber nada mais emocionante do que aquilo que aconteceu comigo.
Pois o mundo lê a história de Jesus Cristo e pensa num ser que viveu há 2000 anos, e essa história deve revelar-se no homem individualmente. Bem, isso se desdobrou completamente, 100%, em mim. O que diabos eu quero com uma casa e um conjunto completo de empregados para vegetar pelos anos restantes da minha vida? Prefiro, esta noite, enquanto estou diante de vocês, descer e pedir que recolham o corpo e o cremem. Não o coloque em nenhuma pequena cripta para fazer dele um pequeno ícone estúpido. Creme-o e pegue o pó e espalhe tudo para que ninguém encontre nenhuma parte do pó, mas nenhum resto dele, porque não estou falando sobre esta vestimenta externa indicando o corpo físico, esta coisa chamada névoa. Estou falando de um princípio eterno que se incorporou na humanidade e se levantará da morte que se chama homem. E quando surge do homem, é Deus, aquele que no princípio disse: façamos o homem à nossa imagem. E para fazer isso, ele teve que esquecer completamente que ele era Deus, e assumir as limitações do homem e se tornar homem, e sofrer com o homem, e passar por todas as coisas que é o homem, para despertar como o ser que ele era antes, mas maior em razão da experiência de ser homem. Ele se expande além do que era em sabedoria, em luminosidade, em translucidez, porque tomou o limite da contração que é o homem. Este é o propósito de tudo. Então, esta noite, se você estiver desempregado ou ameaçado, posso lhe dizer, e não se desespere. Se você não consegue encontrar um emprego, não se desespere. Se você quer ter um casamento feliz e parece não haver ninguém neste mundo, seja você homem ou mulher, posso lhe dizer, todo mundo está procurando o companheiro de sua vida ou da vida dela neste mundo. Suponha que você o encontrou. Durma como se fosse verdade. Compartilhe com seus amigos que se alegraram com você, porque é verdade, e de uma forma que ninguém sabe, do nada, ela ou ele entrará na sua vida, e será perfeita. Estou lhe contando por experiência própria. É por isso que posso estar diante de você e dizer o que faço. Ninguém estava mais envolvido do que o orador quando encontrei alguém que disse: preciso ficar com ela, mas ninguém estava mais envolvido. E simplesmente dormi como se fosse verdade, e não posso contar em detalhes o que aconteceu. As coisas mais misteriosas aconteceram para tornar isso possível no meu mundo. É quase constrangedor falar sobre isso na plataforma. Falei sobre isso e os presentes me criticaram impiedosamente por ter contado a história, mas não a contei para me gabar. Eu contei para explicar como funciona a lei. Funciona. Você não precisa sair e inventar os meios para atingir o fim. Tendo assumido o fim criará os meios, uma série de incidentes pelos quais você passará. Você passará por alguma ponte de incidentes que o levará de onde você assumiu o estado até a realização dele, porque você vai até o fim, permanecendo no fim. Então alguma coisa estranha acontece no mundo e esta ponte aparece. Você atravessa a ponte de incidentes que leva ao fim. Aqui recentemente, quando digo recentemente, em 1949, um dos nossos grandes cientistas descobriu um certo princípio na física, e estas são as palavras dele, não as minhas palavras, mas muito antes de ele descobrir e contar desta maneira estranha, eu disse a ele, as críticas daqueles que ouviram o que eu estava dizendo. Eles disseram, o homem é louco. Eu disse, posso entrar com o tempo em um estado que ainda não foi realizado, e posso viver nesse estado como se fosse verdade, e então posso retornar a esse estado que me excluí por um momento, e então, de uma forma que não sei, avanço através de uma série de eventos que levam à realização desse estado. E um homem em Milwaukee, ele era o chefe do departamento químico de uma enorme organização, Alice Chalmers. Ele foi o grande físico deles, para quem enviaram todos os tipos de amostras de água de todo o mundo para análise, para explicar por que estavam acumulando sedimentos nas enormes turbinas que estavam construindo. E assim, ele analisou a água e depois enviou de volta a sua análise da água, porque a água recolhe os pequenos sedimentos na terra por onde flui.
E então, se eles trazem certas coisas, bem, isso endurece dentro da coisa, então ele tenta explicar o porquê. Então, quando eu disse o que acabei de dizer, ele disse, e isso não pode ser feito. Temos uma lei na ciência, que chamamos de entropia. Entropia é, você não pode mudar o passado, que o passado é inalterável. O homem está avançando no tempo com um passado inalterável. Eu disse, você pode mudar o passado. O homem pode rever o passado e mudá-lo como se nunca tivesse acontecido. Chegará o dia em que todos irão mudar todo o passado e simplesmente revisá-lo. Ele disse, e isso não pode ser feito. Eu sou um cientista. Eu sou o líder na minha profissão. Bem, ele foi suficientemente grande para me enviar uma cópia daquilo que saiu no Science Bulletin cerca de 2 meses depois de eu ter saído de Milwaukee. E foi isto que os cientistas disseram, ele tinha acabado de receber o Prêmio Nobel pelo que escreveu em 1949. Seu nome é Dr. Richard Feynman, agora professor de física na Caltech. E nesta revista ele escreveu, meses depois de eu ter contado a história em Milwaukee, e ele disse, discutindo uma pequena partícula, uma partícula atômica conhecida como pósitron. Ele disse, o pósitron começa de onde não esteve, e move-se para onde estava um momento antes, chegando lá, ele salta com tanta força, seu sentido de tempo é invertido e ele volta para onde não estava. Agora esse é o professor Feynman da Caltech. Eu disse, avanço no tempo para onde ainda não visitei fisicamente, e simplesmente me envolvo no sentimento do desejo realizado. Ainda não percebi isso fisicamente, mas avanço em minha mente, em minha imaginação, no estado, e converso com meus amigos a partir do desejo realizado como se fosse verdade. Então abro os olhos e fico surpreso ao descobrir que estou sentado em uma cadeira onde estava um momento antes. E o que acabei de fazer é negado pelos meus sentidos, mas, estranhamente, todo o vasto mundo se reorganiza e forma uma ponte de incidentes, através da qual passo para a realização daquele estado onde estive. Então, ele disse. Começa de onde não estava e se move para onde estava há um instante. Chegando lá, ele salta com tanta força que seu sentido de tempo é invertido, e então ele viaja de volta para onde não estava. Bem, eu sabia disso misticamente. Eu não sou um cientista. Eu não consegui explicar. O pequeno pósitron fazendo isso conforme descreveu em 1949. E por isso, no ano passado, recebeu o Prêmio Nobel. Eles esperaram todos esses anos para confirmar isso, e agora foi confirmado fotograficamente em todas as câmaras que eles puderam realmente testar, e o homem estava certo. Mas eu estava certo antes disso. Mas eu não tinha nenhuma partícula para provar isso. Eu só sei o que fiz. Eu simplesmente me colocaria em um estado e veria o mundo como veria se fosse verdade. Olhei e vi, e meus amigos sorrindo comigo porque estavam felizes por eu ter conseguido o que disse que iria conseguir. E então, eles estavam sorrindo comigo. E então abri os olhos e meus amigos não estavam presentes. Estou de volta ao meu quarto, e é o mesmo quarto de sempre, as mesmas limitações, o mesmo tudo. Mas então, de uma forma que eu não sabia, essa pequena ponte de incidentes foi construída e eu segui em frente para cumprir o que havia feito. Fui em frente e fiz o que queria fazer. E então comecei de onde não estava fisicamente e voltei para onde estava fisicamente, e então fiquei surpreso, chocado, por não ser verdade. Fui sacudido com tanta força que então me virei em meu sentido de tempo e voltei para cumprir onde estava em minha imaginação. Agora, a questão é 15 de outubro. Chama-se Carta Científica. Você pode obtê-lo na biblioteca. É de Richard Feynman, 15 de outubro de 1949. E isso aconteceu comigo no mês de maio na cidade de Milwaukee. E quando chegou a ele, porque ele assina a Science Letter, ele me enviou,
e eu recebi por volta de dezembro daquele ano, mas eu disse isso a ele em maio daquele ano. Não ganhei o prêmio Nobel. Eles teriam me chamado de louco, completamente louco. Posso lhe dizer, existem estados de consciência em que todos os homens visionários são considerados loucos. A Blake, de Adela Ocon. E sou considerado louco desde criança, porque tenho visto coisas que não consigo explicar. Não tive educação para explicar essas coisas que vi, mas sabia que funcionavam. Eu só sabia que funcionava. Eu tentaria e funcionou. Se há provas de algo, importa realmente o que o mundo pensa sobre isso. Se há provas disso? Bem, eu tinha provas disso, mas não conseguia explicar cientificamente. Eu só sabia que funcionava. Por isso, eu vos digo, todas as coisas são possíveis ao que crê, e esse é igual a Deus. Apenas a limitação é colocada sobre Deus como homem, porque com Deus todas as coisas são possíveis, sem restrição. Imaginar a partir do estado de imaginação divina é automático, está feito. Mas quando Deus se limita ao homem e desce ao limite do homem, então ele impõe a si mesmo, chamado homem, a crença. Então, sem fé, dizem-nos, é impossível agradá-lo, e quem quiser vir a Deus deve primeiro acreditar que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Leia no capítulo 11, versículo 6, de Hebreus. Ele recompensa todo aquele que primeiro acredita que ele existe. Você deve primeiro acreditar que ele existe. Bem, vou mostrar quem ele é. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Não consigo observar a imaginação como faço com objetos no espaço. Eu sou a realidade que se chama imaginação. Como posso observá-lo? Só posso observar as minhas criações, não posso observar o meu eu, o Criador. Eu produzi uma coisa que me revela quem eu sou, e essa coisa foi o Filho. Ele é o único ser no mundo que pode realmente me trazer ao meu ser e me mostrar quem eu sou. Eu sou Deus Pai. Eu produzo todas essas coisas no mundo e não consigo encontrar o meu eu. Não consigo observar o meu eu, imaginação, porque sou a realidade que se chama imaginação, embora esteja produzindo todas essas coisas no mundo. Como fantasias repentinas, todas elas brotam de mim. Nem sempre reconheço a colheita, mas não posso negar que tive que plantá-las para poder colhê-las. Plantei tudo no meu mundo. Está tudo voltando para casa para a colheita. Então, eu não reconheço a realidade que sou, pois ela não é vista pelos olhos mortais, mas eu criei um estado, e esse era o Filho, que um dia estaria diante de mim e me chamaria de Pai, e então eu saberia quem eu sou, e ele é meu Filho, e ele chama Deus, e somente Deus, de Pai. E o nome dele é Davi. Quando Davi estiver diante de você e o chamar de Pai, então, e somente então, você saberá quem você é. Foi assim que você se tornou completamente humanidade, para que a humanidade possa se tornar você. E você, quando se tornou humanidade, era Deus, posso lhe dizer. Agora, uma senhora me escreveu na semana passada. Ela disse que teve 2 sonhos com 2 dias de intervalo. Em um deles havia um enorme auditório lotado de gente e ela soube instantaneamente, como se aquilo se passasse diante dela como um filme, o que todos teriam que vivenciar. Ela também sabia que havia experimentado o que todos experimentariam e, portanto, não experimentaria mais. 2 dias depois ela se viu no meio daquela enorme multidão, milhares e milhares de pessoas, e havia milhares e milhares de pombas brancas, e ela sabia, sem qualquer dúvida, que as pombas brancas matariam cada uma delas. E ela também sabia que também tinha tido essa experiência, que tinha sido morta e que não seria mais morta. Agora ouça estas palavras no capítulo 32 de Deuteronômio. Eu sou ele, e não há Deus além de mim. Eu mato e vivo, eu fero e curo, e não há ninguém que possa livrar-me da minha mão,
Deuteronômio 32 versículo 39. Sim, ela experimentou as Escrituras de uma forma gloriosa. Você disse que alguém foi morto? Você foi morto. Alguém ficou ferido? Você foi ferido. Todas as coisas que você lê naquele livro glorioso, e é o livro mais horrível do mundo se você o considerar como o mundo vê, fale sobre genocídio, está lá no Antigo Testamento. Você já experimentou isso. E agora você está no Novo. E agora você pode ter essa memória retornando. E ela teve a memória retornando. Ela experimentou essa morte. Ela experimentou o horror do passado. Ela não experimentará mais isso. Ela está à beira do despertar do Deus dentro dela, o mesmo Deus. Não existem dois deuses. Só existe um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único. Há apenas um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Então, todos estão sendo trazidos de volta ao único corpo, pois apenas um corpo caiu. E o corpo único, caindo, fragmentou-se nos inumeráveis, o que chamamos de pessoas, e esse corpo único começou a subir, pois um se levantou e se tornou o centro daquele ímã que recua, e um após um está sendo chamado de volta no único corpo, no único Espírito, no único Senhor, no único Deus e Pai de todos. Mas somos individualizados. E, posso lhe dizer, embora você seja aquele único corpo e aquele único Espírito e aquele único Senhor e o Deus e Pai de todos, você não perderá sua identidade. Você e eu nos alegraremos no final como os irmãos que caíram em um só corpo, fortalecidos pela experiência deste mundo de morte. Bem, esta noite, faça com que seja uma noite prática. Fiquei emocionado em fazer isso porque nas últimas 2 semanas recebi tantas ligações de Nova York, ligações deste, ligações do outro, o que vou fazer? Bem, se me ligam destes lugares distantes, então a mesma coisa deve estar acontecendo aqui. Não se desespere. Não aceite o que você lê nos jornais de que há uma recessão e você não consegue encontrar emprego, ou que está sendo rebaixado de salário e isso, aquilo e aquilo outro. Não faça isso. Ter um sonho. Entre no sonho e guarde estas palavras de Shakespeare. Isso nos foi ensinado desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até que existisse. Você encontrará isso no primeiro ato, na quarta cena, de Antônio e Cleópatra. Agora você dirá. Afinal, Shakespeare escreveu isso. Shakespeare teve a visão. Não diga apenas Shakespeare escreveu, ele teve a visão. Estas são as palavras de César que subiu ao topo. Então, esta noite, saiba o que você quer. Nenhuma modificação, apenas saiba o que você quer. Suponha que você o tenha. Veja em sua mente o que você veria se fosse verdade. Viva nesse estado como se fosse verdade e siga seu caminho. Durma esta noite como se fosse verdade. Acorde amanhã, e se o momento negar, volte para a trave e continue nessa trave. Não vire para a esquerda, nem para a direita. Guarde estas palavras. Você os mantém e simplesmente vive de acordo com eles, e não pode falhar. Agora, vamos entrar no silêncio.